Eu quero continuar falando com você sobre a recompensa da intimidade. Nós estamos, durante todos esses domingos, falando sobre intimidade com Deus, porque esse é o nosso ano, um ano de intimidade. E domingo passado nós falamos um pouquinho sobre essa recompensa que nós recebemos quando nós temos intimidade com Deus. Domingo passado nós pregamos lá em Mateus capítulo 13, não precisa abrir. Pregamos lá em Mateus capítulo 13, versículo 44 em diante, quando tem duas parábolas que são semelhantes, a parábola do tesouro perdido e a parábola das pérolas, aonde aqueles dois homens fizeram um investimento, pegaram tudo que eles tinham e investiram naquilo que eles acreditavam que tinha valor. Quantos estavam aqui domingo passado? Levanta sua mão. Amém? Você lembra dessa palavra? Então nós falamos duas coisas que impulsiona no investimento. A primeira frase que nós usamos foi: aquilo que te atrai, te impulsiona. Quando aqueles homens viram o valor daquilo que eles almejavam, eles investiam tudo que eles tiveram, tudo que eles tinham, porque o que atraía eles era o que impulsionava a sua vida. Então, sem fazer esforço ou sem medir esforços, aqueles homens pegaram tudo que eles possuíam e entregaram no campo, entregaram nas pérolas, porque eles sabiam o valor do que eles estavam investindo. Quem sabe o valor do que está investindo, não pensa duas vezes no investimento. Quem está comigo aqui? Quem é que se apaixonou pelo seu cônjuge, pela sua esposa, pelo seu esposo, lá quando era jovenzinho? Quem? Tem 3 aí, pelo menos? Ou só a irmã Rosa que se apaixonou? Meu Deus, eu fico triste quando eu falo essas coisas. Antes de casar, primeiro você se apaixonou. Teve gente aqui dentro que não ouviu o conselho da mãe que disse: não casa que não presta, mas estava apaixonado, não estava enxergando nada, só um investimento, e casou. Alguns, graças a Deus, se converteu no meio do caminho e agora está dizendo: a minha sogra mentiu. E a esposa que insistiu está dizendo: valeu a pena o investimento. Não ouço um amém, glória a Jesus. É porque eu não estou falando dessa igreja, estou falando de outras. Então, aquilo que te impulsiona te atrai. Quando ele viu o valor, ele investiu tudo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. O segundo ponto que nós falamos é que intimidade traz consigo confiança. Aqueles homens não pensaram: e se não der certo? Por que eles não pensaram: e se não der certo? Porque eles tinham certeza do valor do que eles estavam fazendo. Então a intimidade com Deus nos traz confiança de que amanhã vai dar certo alguma coisa na nossa vida, mesmo que dê errado, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ou aqueles que têm intimidade com Deus. Todas as coisas cooperam. Ah, mas deu errado. Deu certo, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então a intimidade com Deus te traz confiança. Não tem a pergunta: e se der errado? Essa pergunta não existe para quem tem intimidade com Deus, porque você vai lembrar de Naum capítulo 1, lá no finalzinho de um versículo diz: e o Senhor tem o seu caminho nas tormentas, e as nuvens são o pó dos seus pés. Lindo e maravilhoso. Eu só preguei em um sepultamento e até hoje nunca mais eu preguei essa palavra em um sepultamento. Me veio a memória aqui agora. Que o Senhor tem o seu caminho na tormenta e as nuvens são o pó, dos seus pés. Como se fosse a base, o estrado dos pés do Senhor. Mas o caminho do Senhor também se faz nas tormentas, que tormenta é tempestade. Mas ele diz: a nuvem são o pó dos seus pés. Ou seja, pode estar tempestade, mas é ele que controla a nuvem. Então, se eu tenho intimidade com Deus, eu estou dizendo: está difícil, mas vai passar. Está complicado, mas Deus está no controle.
Porque você entende, calma aí, nada está fugindo do controle daquele que eu sirvo. Quem conhece aí quem está servindo? Levanta a mão e dá uma glória a Jesus aí. Porque foi aquela frase que eu coloquei ontem do Martinho Lutero, né? Ele disse: eu não sei o caminho que eu estou tomando, mas eu confio no meu guia. Eu sei quem está me guiando. Então, Irani, o caminho não me importa, porque quem está me guiando está me levando para um objetivo. Está comigo ou está distraído aí? Você está comigo? Levanta a mão, dá glória a Jesus. Então não importa. Por quê? Porque eu confio que está me guiando. É como um filho que quando o pai fala: pula, filhão, papai está aqui para te segurar. A criança está lá na laje e o pai está aqui embaixo. A criança esquece o perigo e ela pula. Aí nós vamos falar: esse pai é irresponsável. Não, a criança confia em quem está lá embaixo para segurar. Está comigo aí? A intimidade gera confiança. Porque ele pode dizer: eu sou pai, mas se ele não tiver intimidade com o filho olha e fala: esse pai não paga pensão, por que eu vou pular daqui? Acho que não foi Deus que me usou agora não. Desculpa, gente. Eu estou falando de outras famílias, outras igrejas, outros contextos, tá bom, gente? Aqui nessa igreja não tem ninguém. Levanta a mão e fala amém aí, em nome de Jesus. Olha que Deus está vendo. Amém. Porque a intimidade gera. Agora vamos ler esse texto para a gente continuar, para você entender a recompensa da intimidade com Deus. Morava em Cesareia, versículo 1 do capítulo 10. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Versículo 3. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Posso ouvir um amém aí da igreja? Agora nota, isso aqui é uma crescente do que nós estamos pregando. Por isso que eu te lembrei o que nós pregamos domingo passado. Não estou repetindo a pregação de domingo passado. Estou te lembrando, porque isso é uma continuidade do tema recompensa da intimidade com Deus. Quando esse homem citado aqui, Cornélio, não diz que ele era crente, não diz que ele era apóstolo, não diz que ele era um dos que pregavam a palavra de Jesus. Aqui diz que ele era centurião da corte italiana. Ele não era uma pessoa de referência cristã, mas a Bíblia vai dizer algumas coisas acerca desse homem, e que eu quero dizer para você que essas lições que nós temos de Cornélio, nós precisamos trazer para a nossa vida como homem e mulher de Deus. Para quê? Para que o ano da intimidade tenha recompensas reais na presença do Senhor. E quando eu leio esse texto, eu observo que as duas coisas que nós falamos semana passada, esse homem possuía na sua vida. E ainda posso enxergar que ele nos leva a um entendimento um pouco mais amplo acerca do que nós precisamos entender de intimidade com Deus, para que a gente venha receber recompensas dessa intimidade. A primeira coisa que eu preciso esclarecer para você é que nós não buscamos a Deus por recompensa, mas as recompensas acontecem. Porque no capítulo 6 de Mateus, versículo 33, ele diz: buscai o reino de Deus e a sua e as demais coisas. Amém? Embora eu expliquei para você semana passada
que as demais coisas acrescentadas é pelo que você busca da parte de Deus. Então aquilo que são necessidades pela busca a Deus vai ser acrescentado na tua vida. Erra aquele que vem para a igreja e fala: eu vou para a igreja e na semana eu ganho um carro do ano. Não é isso. Eu vou para o culto do domingo, eu entrego a oferta e na segunda-feira a minha conta do banco multiplicou. Erra quem está entendendo que é esse tipo de recompensa. Buscar o reino de Deus e a sua. Aí, quando você busca o reino de Deus e a sua justiça, as necessidades, tá, concernentes a essa busca, é que virão acrescentando todas as coisas. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Então, quando eu prego, quando eu evangelizo, quando eu abro um leque de necessidades que não são minhas, mas que fazem parte do caminhar do reino de Deus. Então ele disse para os seus discípulos: olha, vocês serão perseguidos. Necessidade de buscar o reino de Deus e a sua justiça. Olha, vocês terão fome por causa do meu nome. Necessidades da busca do reino de Deus e da sua justiça. Vocês serão presos. Quem está comigo aí? Então, quando a palavra diz: quando eu busco o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, todas essas demais coisas vos serão acrescentadas. Pedro estava preso por causa da palavra. A Bíblia diz que todos se reuniram e oraram. Foram anjos lá na cadeia e libertaram Pedro da prisão. Paulo e Silas estavam presos por causa da palavra que pregaram. Aí a Bíblia diz: por volta da meia-noite eles estavam orando e cantando louvores. Então, de repente, houve um terremoto e as estruturas da prisão foram abaladas. Então as portas das prisões se abriram e eles foram livres. Buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quem está comigo aqui, dá uma glória a Jesus aí. Quem está entendendo aqui já está pegando o mistério das recompensas da intimidade com Deus. Então você supre na sua vida. Nota que esse homem chamado Cornélio, a Bíblia vai dizer aqui, e a gente precisa observar sobre quem Cornélio era, pelo que a palavra de Deus está falando. Nota aqui, pelo menos 3 qualidades de Cornélio. Primeiro, era piedoso. Segundo, era temente a Deus. Terceiro, era voluntário o tempo todo. Quem está comigo? Quem está falando isso desse cara não é o pregador do século 21, não é o cara que escreveu, como a bispa citou aqui. O que é a Bíblia? São homens inspirados pelo Espírito Santo, que escreveram aquilo que Deus queria falar para mim e para você. Está aqui comigo ainda? Então nota, que não é o pastor Humberto que está falando do Cornélio, não é a bispa Rosemary que está falando do Cornélio, não é o Alexandre, o bispo, que está falando do Cornélio, não é nenhum de vocês que está sentado aí que está dizendo: Cornélio era gente boa. Mas quem está falando é a palavra do Senhor. Agora nota, uma das primeiras coisas que vai acontecer na tua vida quando tu tiver intimidade com Deus é que Ele mesmo vai dar testemunho de você. Quem está comigo? Então você não vai precisar brigar nas redes sociais. Está comigo? Você não vai precisar bater boca com quem está falando mal de você. Não vai precisar orar para Deus e falar: cala a boca desse invejoso. Está comigo ainda ou foi embora?
Você não vai precisar fazer nada. E detalhe, nem pedir a Deus. Porque eu entendo que Cornélio não pediu para Deus colocar o nome dele em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 1. Apenas quem ele era diante de Deus chamou a atenção de Deus. Posso dar um conselho para você, igreja? Está aqui comigo? Busque a referência de quem Deus diz que você é, e não de quem está vendo as tuas fotos no Instagram, está vendo as tuas postagens no Facebook. Mas também não dá um de maluco e escreve qualquer coisa e bota qualquer foto. Aí deu silêncio. Quando eu falei de Deus dar testemunho, todo mundo deu glória a Deus. Uma vez a pessoa falou assim para mim: mas bispo, eu não sou responsável pelo que as pessoas entendem do que eu estou falando. Eu falei: calma aí, para de falar besteira, não dá um de crente maluquinho não. Sabe aquela pessoa que diz assim: ah, mas eu falo mesmo porque eu sou verdadeiro. Eu acho que essa igreja está cheia, que todo mundo ficou em silêncio. Qual é a outra palavra que as pessoas usam? Me fugiu da cabeça aqui agora. Eu sou sincero, e aí eu falo mesmo na cara mesmo. Não, tem gente que é mal educado mesmo, não é sincero não, está falando pelos cotovelos à toa. Eu sou sincero e falo mesmo. Não, você é mal educado. Tem diferença. Sincero é se de repente você me pede opinião e eu te falo a verdade. Agora, sair falando porque acha que é dono da verdade não te faz uma pessoa sincera. Quem está comigo? Amém, irmã Eliane? Amém? Porque eu não estou falando que ela fala demais não, tá, gente? É porque eu gosto da irmã Eliane. Eu gosto de mexer com ela. Então, nota que aqui você não precisa falar, você só precisa mostrar quem você é, para quem você tem que mostrar de verdade quem você tem que ser. Porque quem está falando aqui é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus fala: ele é piedoso, ele é temente a Deus. Eu botei voluntário porque a palavra diz que ele dava esmolas. Mas vamos tirar essa palavra esmola que as pessoas confundem. Ele era voluntário em dar aquilo que as pessoas necessitavam na hora que elas necessitavam. Então ele era voluntário, que voluntário faz isso. Voluntário não precisa a pessoa pedir ajuda, ela vai lá e ajuda. Não precisa a pessoa falar ou dar testemunho de que está precisando de verdade, ter aqui uma avaliação para dizer: ah, então vou ajudar porque essa pessoa é boa, eu ajudo. Não, ela viu que precisa, ela vai lá e ajuda. Ponto. Então esse homem era voluntário. Olha o que a palavra mostra do resultado da vida da intimidade de Cornélio com Deus. Porque quando você fala, ele era piedoso, temente a Deus e voluntário, isso é o que a palavra está dizendo. Agora, se a palavra está dizendo, é que porque primeiro ele apresentou frutos. Está comigo? Então a palavra vai mostrar o resultado de quem Cornélio se tornou pela intimidade com Deus. Então a palavra só fala porque primeiro Deus avaliou. 3 coisas eu destaco aqui: atitude, princípios e oração. O que é, Bruno, que a intimidade com Deus gera em nós? Atitude, princípios da palavra e uma vida de oração. Nós estamos diante de uma geração que fala de intimidade como se intimidade fosse tratar a Deus de qualquer maneira, porque acha que já tem um nível de aproximação com Deus. Eu sou chato, eu sou meio tradicional, e tem algumas coisas que eu não aceito muito bem.
nessa questão do evangelho do século 21, opinião minha, mas que eu acho que o resultado de uma vida de intimidade vai gerar na pessoa uma transformação por um processo de intimidade que vai trazer para fora o que foi primeiro transformado dentro. E Cornélio é o resultado disso. Então a palavra vai dizer: ele era piedoso, temente a Deus e voluntário, porque no processo de intimidade com Deus, Deus avaliava a sua atitude, seus princípios e seu nível de conversa com Ele, que é a oração. Porque na verdade, não somos nós que dizemos que somos íntimos de Deus. Quando nós quisermos saber se nós estamos íntimos com Deus, não é a forma que eu entrego o mistério para outra pessoa. Essa avaliação que nós fazemos, a fulana, ela falou tudo da vida da pessoa, nossa, é um raio-x de Deus. Pode até ser quando o assunto é concernente a dom, mas isso não significa que ela seja íntima de Deus. Porque quando Balaão estava liberando profecias erradas para Israel, quem está comigo aí? Conhece a Bíblia? Quem foi que foi usado por Deus para consertar a besteira que Balaão estava fazendo? Alguém sabe? Fala para mim aí bem alto para eu escutar. Ninguém? A mula. Então a mula era íntima de Deus. Quem está comigo aqui? Ninguém? Todo mundo foi embora? Então a mula era cheia de Deus? Não. Eu estou chamando alguns irmãos aí de mula. Me perdoa, os irmãos, tá gravando aqui a mensagem. Me perdoa, mas ser usado por Deus não revela o nível de intimidade que você tem por Deus. Quem está comigo? Porque se for assim, Cornélio nem crente era. Mas a Bíblia diz que ele era temente a Deus. Ele era piedoso, voluntário. Quem está comigo aí, de verdade? Você está entendendo a palavra de Deus? Então, nota aqui, atitude, princípio e oração, porque a oração é a forma que você fala com Deus. E a constância da oração é que vai revelar se você é íntimo de Deus. E não é você que faz o relatório de o quanto você é íntimo de Deus. E aqui está um dos segredos da maior recompensa de Deus. Quem desce para falar com Cornélio? Um anjo. Agora, o que me espanta, o que me choca aqui, não é o anjo falando com Cornélio. O que me deixa maravilhado aqui, não é o nível da teofania de Deus naquele momento. Porque o anjo aqui é a apresentação do próprio Deus em forma angelical, é a teofania da presença de Deus. Então o anjo expressa isso, mas o que me deixa impactado não é um anjo descer, é o que o anjo fala. Porque eu já vi anjo aparecer para tanta gente, pastor Fábio. Mas quando esse anjo aparece para a pessoa e depois ela dá um relatório do que o anjo falou, eu fico triste. Porque às vezes o que o anjo falou para a pessoa é apenas assunto de interesse dela e mais nada. E aí me deixa em dúvida dessa tal teofania que essa pessoa recebeu. Porque quando o anjo do próprio Deus desce, quando acontece a teofania do próprio Deus, irmão, pode ler a Bíblia, todas as vezes que um anjo aparecer, meu irmão, ele vai falar coisas que vai mudar uma história. E não a tua dor de barriga pessoal. Está comigo? E não a tua crise existencial apenas, só. Não, vai muito mais além. Vai muito mais adiante do que você imagina. Vai lá na frente nas tuas gerações. Vai lá na frente nas nações, gente, em nome de Jesus. Quando o anjo aparece, o anjo diz para ele: olha, as tuas orações e as tuas esmolas, versículo 4, lá no final,
subiram para a memória diante de Deus. Para mim e para você, pode ser uma palavra sem sal, sem discernimento, porque na verdade ali a palavra é: as tuas orações e as tuas esmolas viraram um memorial diante de Deus. Cara, tu não vai entender o que eu estou falando talvez, mas o que é isso que o anjo está falando? O anjo estava dizendo para ele: Cornélio, a partir de hoje eu vim aqui te dizer que Deus está olhando para a tua vida. E usando como cânon. Quem está aqui comigo? Você sabe qual é o nome dessa igreja aqui? Comunidade Apostólica. Alguns chamam de Igreja Comac, que a gente está ficando preguiçoso. Cânon significa vara de medida, ou vara de medir. O cânon sagrado, Antigo Testamento, Novo Testamento. Cânon do Antigo Testamento e cânon do Novo Testamento. Vara de medida para uma vida cristã. Por isso o nome da nossa igreja é esse. Deus está falando, a partir de hoje, é como se, de repente, quando a palavra está dizendo, a partir de hoje, as tuas orações e as tuas esmolas viraram um memorial diante de Deus. Sabe o que esse anjo está falando? Quando você começa a orar, quando você começa a dar esmola, o céu para. Tem ideia disso? Imagina um cinema. E aí é mais ou menos isso. Abre-se uma tela de cinema na frente de Deus. Quando esse tal de Cornélio para orar, Deus fala para os anjos: para de me adorar. Deus fala para os 24 anciãos: para de tirar a coroa na minha frente, por favor. Gente, eu só estou aqui te dando aquilo que minha mente viaja, tá? Eu não estou falando para você que isso aqui é a verdade, não. Mas quando ele fala memorial, significa algo diante de Deus que chama a atenção de Deus para aquilo. O que é um memorial? Quando uma pessoa aqui da terra faz algo bem sucedido, né? Você vai lá no Maracanã, tem uma estátua do Pelé lá de tudo quanto é tamanho. Não sei se ainda tem, por causa das 355 reformas que teve o Maracanã, mas tinha lá os pés dos jogadores. Memorial. Quando você olha para a marca do pé, vai lá em Hollywood, eu profetizo que você vai. Quando você chegar lá em Hollywood, a calçada da fama, quem virou destaque no cinema, tu vê o pezinho lá. Aquilo é um memorial. Quem passar lá e olhar, pode até não ter conhecido, mas vai ver que aquela pessoa teve algumas atitudes. Eu estou fazendo aqui um simbolismo de algo humano para você entender algo espiritual, porque no espiritual é bem diferente disso aqui no sentido de grandeza. É como se diante de Deus fosse construído um memorial das tuas ações, atitude, princípio e oração, a forma que você fala com Deus. Então, Deus para tudo para ver Cornélio. Quero profetizar que Deus vai fazer isso com algumas pessoas aqui, porque isso aqui é o final, não é o começo. Aqui é a recompensa de uma vida de intimidade com Deus que Cornélio está recebendo. Então Deus chega diante dele através do anjo e diz: a partir de hoje, quando você tiver atitude, quando você tiver princípios sendo executados, quando você tiver orações sendo feitas, Cornélio, pode ter certeza que eu estou vendo tudo. Agora o que eu quero profetizar para você é a mesma recompensa
de Cornélio a partir de hoje, em nome de Jesus. Como assim, meu bispo? Que Deus possa parar a vida dele para te dar atenção. Porque era isso que Deus estava falando para Cornélio. Cornélio, será como um memorial diante de mim. Olha o nível de intimidade desse camarada. Quem está comigo para dar glória a Deus aí? Olha o nível de intimidade desse camarada, onde quando Deus começa a adorar, gente, eu já ouvi N pregadores falando, de lá João 4:23, eis que está a hora, e a chegada, essa hora agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Eu já vi muito pregador falando disso, num sentido emocional, de adoração de 2 horas de culto. E fazendo uma geração aprender que é só ali que adora. E ponto final. Então, quando fulano canta, Deus para o céu. Eu já ouvi muito pregador dizendo isso. Quando o famosinho adora, o céu de bronze foi quebrado. As pessoas confundem tudo. E aqui, Deus está dando uma base para Cornélio, gente, de que toda a vida dele, 24 horas, seria monitorada com um memorial no céu. Tudo que ele fizesse, porque Deus olhou para ele e disse: tudo que ele faz é bom. Está comigo aí? Eu quero profetizar esse tipo de vida para você a partir de hoje, em nome de Jesus. Mas meu bispo, isso é impossível, porque eu escuto isso. Esse cara aqui nem cristão era. Cornélio nem cristão era, centurião da guarda, romano. Mas Deus disse: a partir de hoje. Por quê? Porque antes dele receber, ele foi avaliado por Deus. A sua intimidade antes da palavra de Deus foi avaliada por Deus. E Deus está dizendo: agora eu posso ver, você é um homem de atitude. Ele não fala de intimidade, ele vive intimidade. Está comigo aí, irmão? Ele não tenta demonstrar intimidade. Cornélio não esmola quando está na frente dos outros. Cornélio esmola porque a vida dele é voluntária. Está comigo? Jesus disse: com uma mão faz, a outra não precisa ficar sabendo. Está comigo aí, igreja? Embora quando Gustavo Lima doa oxigênio para Manaus, um monte de crente fala: as igrejas têm que fazer isso. E a igreja mundial do Valdomiro fez e ninguém comentou. Não, porque o crente uma mão faz e a outra não fica sabendo, não pode ficar sabendo. Então não critica quando o famoso fizer. Porque se você não está vendo a igreja como é que fazia, ela está fazendo, é que uma mão faz, a outra não precisa ficar sabendo. Está comigo aí, igreja? Foi embora você? As igrejas estão fazendo. O problema é que nós temos um código de conduta. Está aqui ainda? Ou quando o fundo para, irmão, a glória para de descer. Então a primeira coisa, quando eu deixo algo pelo Senhor, eu começo a transformar a minha vida. Por isso que eu citei de novo para você aqui os 2 homens que fizeram uma loucura, entre aspas, para Deus, porque quando eles largaram a estrutura da vida deles, eles receberam recompensa. Quando Cornélio monta uma estrutura de vida de intimidade, ele recebeu recompensa, porque alguma coisa teve que sair da vida de Cornélio para ele ser esse cara. Amém ou não amém? Deus te pede para você largar, Jesus te pede para você largar alguma coisa para servir a Ele? Não, Ele diz: vinde como estás. Vem, filho amado, vem como estás. Só que em um determinado momento da sua vida, para você ter intimidade, você vai ter que abdicar de algo. Porque ou Deus entra, ou o falso Deus continua vivendo na sua vida. Então Jesus disse: não tem como agradar a dois. Ou você agrada a Deus, ou você agrada a...
Então, para alguma coisa entrar, alguma coisa tem que... Dá para dizer que tem Jesus no coração se fuma maconha? Eu estou usando do mundano lá fora, mas vamos trazer aqui para o crente aqui dentro? Dá para dizer que serve a Jesus e que Jesus está na tua vida se você não entrega dízimo? Ah não, bicho, mas a maconha é bem diferente. A maconha é pecado. E não entregar dízimo? O que é para você? Ah, o senhor fala logo de dinheiro, que o senhor quer ganhar dinheiro mole. Não, eu estou falando aquilo que prende a tua vida. Então, quando ele fala não tem como servir Deus e servir a Mamon, Mamon é o Deus do dinheiro. Então ele fala para o jovem rico: pega tudo que você tem e faz o quê? Me segue. Não dá para continuar cheio de dinheiro e me servindo. Vai abrir mão do Mamon? Ninguém dá glória a Deus, é assim mesmo, assim. O que eu aprendo, irmão? Quando eu largo tudo, eu abro espaço. Quando eu abdico, eu abro espaço. Quando eu renuncio, eu abro espaço. Se Cornélio tivesse vivo até hoje, Deus ainda estaria observando a vida dele no memorial. Porque um dia ele abriu espaço. Por que às vezes Deus não pode operar na nossa vida? Porque nós não abrimos espaço, Léo. Eu queria tanto que Deus resolvesse esse meu problema sentimental. Abre espaço, tira esse cara de lá, tira essa mulher de lá. Do espaço que eu estou falando, não é separar casamento não, é do espaço que era para Deus estar ocupando e você bota o cônjuge. Primeiro mandamento, qual é? Ih, tem gente falando. Amar a Deus acima. Está comigo? Se você falar, eu amo meu marido, e Deus fala assim, vou levar eles. Ai meu Deus do céu. Pronto, você já ocupou espaço. E Deus não pode ocupar o espaço que é dele. Está vendo esse jarro aqui? Ele está cheio ou está vazio? Está dando para enxergar daí, gente? Está cheio ou está vazio? Cheio. Posso colocar água aqui? Hã? Posso ou não posso? Quando eu faço essas dinâmicas na igreja, o pessoal fica tudo assim: será que eu respondo? Será que eu não? Pegadinha do malandro. Malandro está repreendido em nome de Jesus. Da porta para fora, Satanás. Sai da igreja, malandro. Mas se tu entrou assim na igreja, ó, hoje tu vai sair assim. Malandro, rapaz, malandro o quê, rapaz? Está repreendido em nome de Jesus. Dá para botar água aqui, gente? Dá? Pô, os exagerados na fé estão dizendo ainda dá. Mas é suficiente para eu botar essa quantidade de água? Ah, para eu botar essa aqui, o que tem que acontecer? Eu tenho que abrir espaço, amém ou não amém? Então, quando você abre espaço, aí você diz: agora eu estou desocupando para que o Senhor tem chegue na minha vida. Aí se você for igual a Cornélio, quem está entendendo aqui? Então, quando eu tenho uma vida de intimidade com Deus, eu não posso ser raso, eu não posso ser mesquinho. Outro dá tudo, outro não dá nada. Eu não estou falando de oferta, tá, gente? Já tem gente me olhando de cara feia, falando: vai pedir uma oferta. Mas se tu entender que na tua vida financeira é assim, tem que ser assim, tá? É questão de entendimento, é um chamado, como a bispa falou aqui na hora da oferta. Se Deus está te chamando para entregar uma oferta além das tuas possibilidades, faça isso, é um chamado. Se não chamou, continua sentado aí. Então, a primeira coisa que eu aprendo na vida de Cornélio é que ele abriu espaço para amar de Deus. Por isso Deus fez um memorial. Quando eu retiro algo de dentro de mim, o espaço fica vazio. Por que Deus não mudou a minha vida ainda, bispo?
eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. Mas será que você fez tudo? Será que nessa vida de intimidade com Deus de 2021 você só está parcelando o espaço que você está dando para Deus e você quer o resultado completo da intimidade? Porque uma vida de intimidade, eu vou parcelar em 12 vezes, aí cada mês eu abro mão de uma coisa, mas enquanto você não abre mão de tudo, você não tem Ele por completo. Então, eu estou com medo desse negócio aqui. Vem cá, ó, presbítero Paulo. Então, Cornélio abriu espaço de tudo. Segura aqui. Então Deus fala assim: agora eu tenho espaço para trabalhar na tua vida. Você que falou que tinha mais espaço, agora tem? É, porque Deus é exagerado, né? Porque Deus é grande, então Ele sempre vai transbordar na tua vida. Obrigado, filho. Então, se eu não retirar algo, não dá para eu cobrar de Deus ter alguma coisa. E Deus, Ele está falando nesses últimos tempos que o que está faltando na vida do crente é espaço. Porque vontade de Deus fazer, Deus tem. Deus quer mudar tua família, Deus quer mudar tua casa, posso ouvir amém? Deus quer mudar teus filhos, Deus quer mudar o nível de felicidade que você tem na tua casa, Deus quer mudar tudo, gente. Agora o problema é se Ele está enxergando espaço. Ele viu a vida do Cornélio e falou: agora eu estou enxergando espaço e a tua vida será um memorial diante de mim. Imagina isso, pastor Humberto. Quando você começar a orar, Deus fala assim: ó, parou tudo aqui no céu, as tuas atitudes estão diante de mim. É que Cornélio morreu, mas estaria até lá hoje ainda. Cornélio se mexeu, Deus começou a enxergar. Quem quer isso? Diga: eu quero, em nome de Jesus. Imagina isso, o autor da vida dentro de você. Não tem espaço mais para nada. Olha o que ele diz em João 10:10. O ladrão veio senão para matar e... Aí ele disse: eu vim para dar vida e vida em... Está vendo que está transbordando aqui? Vida em abundância. Ou seja, se você abrir espaço, eu vou transbordar. E por que não transborda? Porque não tem espaço. Profetiza aí para o irmão que está do seu lado aí, de máscara mesmo, fala para ele assim: ó, Deus está precisando de espaço na tua vida a partir de hoje. Deus está falando: ó, eu recebi muita sala. Escuta aqui, ó, Deus está falando nessa noite: eu recebi muita sala, eu recebi muita cozinha. De alguns irmãos na igreja eu recebi varanda. Está entendendo? Quem está entendendo aí? A Deus quer a casa toda, tá? Ele quer a varanda, Ele quer a sala, Ele quer o quintal, Ele quer o banheiro, Ele quer a cozinha, Ele quer tudo, Ele quer espaço. Quem quer ter intimidade com Deus aí em 2021? Deus está te falando nessa noite: eu quero espaço. Porque intimidade para você Ele tem. Agora vai interessar é se você tem espaço para Ele vir com abundância. Porque a gente ora por abundância, mas a gente não abre espaço para abundância. A gente abre espaço limitado para Deus. Deus vem para o culto quarta-feira, entrega uma área da sua vida para Deus e fala: Deus, resolve isso aqui que está bagunçado. Eu fico olhando Deus e fico imaginando Ele falar: mas foi quem que bagunçou? É igual aquele jovenzinho que chega em casa, joga a camisa para o lado, joga um tênis para o outro, e depois ele fala: mãe, essa casa está uma bagunça. Quem está comigo aí? Foi embora, né?
mesma coisa, aquele varão que chega em casa, a toalha embolada em cima da cama, a cueca freada. Esqueci que eu estou na Comac, deixa eu voltar para pregar aqui, que eu estou pregando na outra. E aí, fala, meu Deus, mas você viu a quantidade de roupa que tem para lavar, mulher? Deu um silêncio na igreja. Aí, vamos, mulher, passar, lavar. Glória a Jesus. Tá uma bagunça, claro. Quem é que bagunça? É como Deus olhando para a nossa vida e dizendo, mas quem foi que bagunçou esse negócio aí, camarada? Agora de Cornélio não, ele está 24 horas olhando para a vida de Cornélio e falando assim, quando esse cara se movimenta, eu tenho que prestar atenção. Não é uma oração forçada, não é aquela oração de abertura de culto, é a vida do cara. Não é, eu fechei a porta do meu quarto, eu li 3 versículos da Bíblia. Não é nada disso, é a vida do cara. Deus parar e falar assim, eu tenho tanta intimidade com ele que eu não posso perder um movimento dele. Uau, porque é um memorial, pastor Humberto. Desculpa a idiotice do meu pensamento. Você imagina, Cornélio vai espirrar. Memorial no céu. Ih, Cornélio vai espirrar. Ih, Cornélio vai espirrar. Os anjos, outros, cala a boca, Cornélio está fazendo. Sim, oh Deus, mas foi um espirro. Tá, mas esse cara é piedoso, temente a Deus e ora o tempo todo. Então tem que ficar prestando atenção no que ele faz. Quem está aqui comigo, dá uma glória a Jesus aí. Está entendendo isso? O espaço que você der é o espaço que Deus vai ocupar. Recebe isso? O espaço que você der é o espaço que Deus vai ocupar. A diferença é que quando esse cara dá espaço de tudo, Deus entra com tudo. Está entendendo? Por que tem pessoas que falam assim, eu preciso fazer um gabinete com o Senhor porque tal coisa não está acontecendo? Você só está dando espaço para Deus fazer uma coisa. E você quer que Deus faça tudo? Então o espaço que você der é o espaço que Ele vai ocupar. Por quê? Porque há um memorial diante de Deus. Tem pessoas que oram e Deus fala assim, vamos parar o céu que fulano está orando? Tomara que seja você e você receba. Há um memorial diante de Deus. Agora tem pessoas com uma vida tão medíocre que Deus fala, já sei o que vai fazer, vai murmurar. Já sei o que vai fazer, vai mandar o WhatsApp para a mãe reclamando da vida que está levando. Vai mandar um WhatsApp para fulano para falar. Vai para a rede social para escrever bobagem. E por que Deus tem que parar a estrutura do céu para essa vida de intimidade que você está levando? Está comigo aqui? Agora nota, quando nós tivermos uma vida de memorial diante de Deus, diante do caráter e diante da postura de Cornélio, Deus enxerga. Anota isso no teu coração. Diante do teu caráter e da postura que você toma diante de Deus, Deus vai enxergar você 24 horas na tua vida. Você está sentado aí, Deus está lá, ó, te observando. Quando você levantar diante de quem você é, está entendendo? Deus vai levantar ou Deus vai ficar sentado? A bispa foi usada por Deus, ela diz, Jó disse. O que o Jó disse? Eu sei que o meu Redentor continua. Hã? Só uma pessoa sabe? Eu sei que o meu Redentor e que no momento certo Ele vai se levantar e vai agir ao meu. Quem está entendendo isso? Olha a certeza que o Jó tinha, que a postura dele era de memorial diante de Deus, que eu posso dizer que Jó também era memorial diante de Deus, porque quando tinha a reunião no céu,
o Satanás chegou, se intrometendo na reunião, e começou a prestar o relatório maldito dele, Deus virou para ele assim: tá bom, o mundo jaz no maligno e você está mandando lá, mas tem visto o meu servo Jó lá? Está comigo? Significa que Deus estava observando a vida de Jó 24 horas por dia. Está se coçando com um caco de telha, a mulher dele já está me amaldiçoando, a mulher dele já desistiu, mas ele tem tanta intimidade comigo que ele sabe que eu estou observando a hora certa de manifestar a minha glória sobre a vida dele. Então Deus está falando assim: cuidado, Satanás, que eu tenho alguém lá que qualquer momento vai se levantar e atrapalhar os teus planos. Eu quero profetizar, tomara que seja você. 3 levantou a mão, glória a Deus. Quero profetizar, tomara que seja você esse ano, que Deus vai estar observando e dizendo: esse ano eu vou manifestar algo poderoso na vida dessa pessoa. Mas eu quero te fazer um convite hoje diferente. Não quero que você venha na frente, não quero que você ajoelhe no altar. Eu quero que você, aí do teu lugar, diga assim: Senhor, eu quero ter intimidade contigo, para que o Senhor possa fazer um memorial no meu nome diante do teu santuário, diante do teu trono. Eu quero que você faça essa oração hoje: Senhor, se a minha atitude é de filho, eu quero que a partir de hoje o Senhor olhe para mim como filho e cuide de mim como filho, olhando para a minha vida 24 horas por dia, transicionando a minha vida 24 horas por dia. Você vai dizer para ele: não importa onde eu vou chegar, porque eu confio em quem está me guiando para chegar.